Você já se pegou, de repente, lembrando de algo que preferia esquecer? Uma palavra, um lugar, uma voz? E lá estava de novo aquela dor antiga, cutucando como se nunca tivesse cicatrizado. Tem feridas que o tempo não cura, só ensina a esconder melhor. Mas e se eu te dissesse que Deus não só vê essas feridas, como também quer transformá-las em testemunhos de esperança? Fica comigo até o final, porque hoje nós vamos aprender uma forma prática e surpreendente de iniciar o processo de cura espiritual de traumas antigos que ainda ecoam na nossa alma. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Nós estamos estudando a ansiedade. Essa semana toda estamos diagnosticando as raízes silenciosas e aprendendo a vencê-las com fé e algumas verdades bíblicas. Se você está chegando agora, eu recomendo fortemente que você comece do início essa série. Você pode acessar a playlist completa no nosso grupo de WhatsApp e o link está aqui embaixo desse vídeo. Nesse grupo você vai receber os episódios diretamente no teu celular sem depender dos algoritmos. Hoje a nossa estratégia é muito prática e muito íntima. Você será convidado a escolher uma dor antiga e entregá-la em oração escrita. Não é simbólico, é um ato espiritual de entrega. Sabe por quê? Porque Deus vê suas cicatrizes mais profundas, aquelas que talvez você não consiga nem dizer o nome. E Ele não apenas vê, Ele transforma a dor em testemunho. Nesse episódio nós vamos iluminar um pouco a ligação entre os seus traumas do passado e a ansiedade que te visita hoje. Mas isso não é para te acusar, é para te abrir uma porta real de cura. Talvez você nunca tenha feito esse tipo de conexão antes, mas no final você vai descobrir um segredo. Aquilo que te feriu pode ser exatamente o que Deus vai usar para te curar. No fundo da alma de Davi havia um grito silencioso. Ele não estava num trono quando escreveu esse salmo. Estava fugindo, humilhado, fingindo loucura para sobreviver. E mesmo assim, ele disse: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Isso não é poesia leve, é um clamorzão rasgado de Davi. Davi carregava medos, traumas, rejeições e ainda assim encontrou resposta. A Bíblia diz que quem olha para o Senhor fica radiante. E isso, meu irmão, isso, minha irmã, não é sobre botar um sorriso no rosto. É sobre uma luz que vem de dentro, mesmo quando tudo por fora grita na escuridão. O que Davi viveu não foi negação da dor, foi redenção. A gente às vezes tenta esconder as feridas, mas sabe o que acontece quando a gente não entrega o que doeu? Essas feridas elas acabam virando muralhas, a gente se protege, mas acaba se aprisionando dentro delas. E Deus não quer você preso nesta prisão do passado. Ele quer derrubar esse castelo de medo, pedra por pedra. E Ele quer reconstruir uma história de testemunho. A palavra empregada aqui no hebraico para temores é megurá. Ela carrega a ideia de um medo contínuo, quase como uma assombração que não vai embora. E talvez você esteja exatamente assim, reagindo hoje como se ainda estivesse vivendo aquele abandono, aquela rejeição, aquele trauma que marcou a tua história. Mas presta atenção. Jesus, quando ressuscitou, Ele não escondeu as cicatrizes. Ele mostrou. Ele apontou. Ele disse: veja minhas mãos. Veja meu lado.
Ele transformou ferida em prova de vitória. E hoje, é isso que Deus quer fazer com você. Nos dias de hoje, a gente ouve muito falar de ansiedade, mas o que pouca gente diz é que por trás de muitos casos existe uma dor antiga, um trauma não tratado, uma rejeição que ainda ecoa. Viola Davis, em alguma conversa profunda com aquela Oprah Winfrey, disse algo que eu nunca mais esqueci. A dor que você não transforma, você transfere. E isso chacoalhou. E isso mexeu comigo. Porque é exatamente isso que a gente faz. A gente guarda, a gente empurra, a gente silencia. Até que um dia o corpo grita, a alma grita e a ansiedade explode. E não sou eu que estou dizendo isso sozinho. Segundo a OMC, a Organização Mundial da Saúde, 77% dos adultos diagnosticados com transtornos de estresse pós-traumático também desenvolve transtornos de ansiedade. Ou seja, a ligação entre o passado não curado e o presente ansioso é real. É concreta e, mais do que tudo, é científica. Mas agora vem a parte mais importante. E se o que você viveu lá atrás não for o fim da história? E se Deus estiver prestes a transformar justamente essa dor que você esconde em um ponto de virada que ninguém esperava? O próximo passo talvez seja mais profundo, porque a gente vai descer com coragem nessa história agora. Entender como o trauma mal resolvido pode estar por trás de tudo que você sente e como Deus quer reescrever esse capítulo com você. Deixa eu te contar uma história. Imagina uma criança que cresceu ouvindo que não era suficiente, que tudo o que ela fazia ainda podia ser melhor, que os erros não eram corrigidos com amor, mas com afastamento. Agora imagina essa mesma criança se tornando adulta, tentando ser forte, eficiente, equilibrada, mas por dentro vivendo com um medo constante da rejeição, a mesma rejeição que sentiu quando criança. Esse é o retrato de muita gente hoje. Adultos que parecem bem, mas por dentro carregam a ansiedade de quem nunca foi abraçado na dor. E é aqui que entra a história de Davi. Ele também foi rejeitado, esquecido pelo próprio pai no momento mais importante da sua vida. Escorraçado por um rei ciumento, perseguido, ele tinha todos os motivos para ser um homem cheio de traumas. Mas em vez de construir muros, ele buscou o Senhor. E sabe o que aconteceu? Deus não apagou o passado de Davi, mas deu a ele um novo significado. Porque a chave da cura nem sempre é esquecer o que doeu. Às vezes é olhar para a dor com outros olhos, com os olhos da redenção. A grande pergunta que você precisa fazer hoje não é por que isso aconteceu comigo. A pergunta é o que Deus quer fazer com isso que aconteceu comigo. Você pode ter sido ferido, mas não precisa viver como alguém quebrado. Deus transforma traumas em testemunhos. E essa é a promessa de hoje. A ansiedade que te visita pode ser, na verdade, o grito de uma ferida antiga. E sabe qual é o caminho de volta à paz? Parar de esconder e entregar. O que te feriu pode ser justamente o que vai te curar. E nós vamos dar esse passo juntos. Eu vou te mostrar na prática como entregar essa dor para Deus de uma forma segura. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e sentindo o peito apertado, como se algo estivesse prestes a sair. E sabe por quê? Porque o seu coração está gritando por uma coisa: entrega. Não uma entrega superficial, uma entrega decorada, uma entrega religiosa, mas uma entrega crua, sincera, talvez até desconfortável. A ansiedade que vem do passado, de um trauma, de uma rejeição, de uma ferida que nunca cicatrizou, só perde força quando a gente para de fingir que está tudo bem.
e começa a confiar em quem pode nos curar de verdade. E é isso que Deus está te oferecendo hoje. A cura começa com um passo simples: escolher uma dor antiga, uma só, e colocar essa dor diante de Deus. Não para explicar essa dor, não para justificar essa dor, para entregar. Pode ser aquela frase que você nunca ouviu e nunca esqueceu. Pode ser aquela frase que você ouviu e nunca esqueceu. Pode ser aquele abandono, aquele silêncio, aquela agressão, aquela ausência. Agora pensa, e se você escrevesse uma oração com essa dor nas mãos? Não seria uma oração bonita, mas uma oração verdadeira. Algo como: Deus, essa dor ainda me acompanha, mas eu escolho confiar que o Senhor pode transformá-la em algo novo. Essa oração simples pode ser o início da sua reconstrução emocional. E sabe o que acontece quando você faz isso com fé? A ansiedade dá lugar à leveza. A ferida começa a virar testemunho. A prisão começa a ser desmontada por dentro. Você acabou de ouvir que Deus transforma traumas em testemunhos. Mas agora eu quero te perguntar, o que você vai fazer com isso? Não é sobre entender o que eu estou falando, é sobre responder ao que eu estou falando. Essa é a sua chance de praticar, de dar o primeiro passo, de sair do lugar onde a dor te paralisou. E eu vou te convidar a fazer isso agora. Escolha aquela dor antiga que você carrega dentro de você. Escolha uma dor. E escreva uma oração curta. Pode ser no celular, no papel ou só no coração. Algo verdadeiro. Algo que diga: Deus, eu não quero carregar isso sozinho mais. Me ajuda a entregar. E se você sente que precisa de mais direção, de mais ferramentas, mais passos nessa caminhada de cura emocional, fica atento, porque o treinamento Fundamentos da Fé vai te ajudar a aprofundar nessa jornada. São conteúdos espirituais que te ensinam, com base na Bíblia, como dar nome às dores e construir uma fé sólida, mesmo cheio de cicatrizes. A gente está aqui para te apoiar. Esse canal não é só conteúdo, é cuidado. Deus já começou a tocar nessa ferida. Agora é sua vez de responder com coragem. Se você quiser, feche seus olhos. Vamos orar juntos. Pai, hoje nós não queremos mais esconder o que nos feriu. Hoje nós queremos entregar. Nós nem sabemos como vamos fazer isso. Mas queremos entregar as memórias, os gritos abafados, os abandonos, as rejeições, os traumas que moldaram o nosso jeito de viver e de sentir. A gente sabe que o Senhor vê tudo e mesmo assim nos chama com amor. Então, Senhor, entra nessas feridas profundas que carregamos, aquelas que a gente tentou esquecer, aquelas que a gente fingiu que superou, aquelas que viraram ansiedade, medo, insegurança, aquelas que tiraram nossa paz. Hoje, Senhor, a gente coloca tudo isso nas Tuas mãos, porque só o Teu amor pode transformar dor em testemunho, só a Tua presença pode trocar o peso pela leveza. Então cura, Pai, restaura, refaz a nossa história desde dentro. Que essa oração, Deus, seja o início de um novo capítulo, completamente cheio de paz, de sentido, cheio de Ti. É o que nós pedimos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Bom, e se essa oração te tocou e se você sentiu algo diferente, não guarde isso para você. Acesse o site do Colo do Pai, www.colodopai.org, e conheça os recursos que nós temos preparados para te ajudar nessa jornada de cura emocional com Deus. Está tudo lá. Gratuito, profundo, direto ao ponto.
Você chegou até aqui e talvez tenha se reconhecido em cada palavra, em cada dor, mas a jornada não para aqui. Amanhã nós vamos dar um passo ainda mais profundo. Vamos aprender a orar com verdade, não com palavras decoradas, mas com coragem. Aquela que coloca as feridas diante de Deus sem maquiagem. Por isso, compartilhe esse vídeo com alguém que carrega feridas do passado. Tá cheio de gente machucada por aí. Você pode ser a ponte entre trauma e cura. E não se esqueça, amanhã, no colo do Pai, nós vamos juntos descobrir como a oração de exame pode trazer alívio verdadeiro. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.